Abra sua Bíblia, é um texto bem pequeno. Eu já havia até comentado com esse texto na escola bíblica dominical, e alguns irmãos até falaram, não, ministra ele, transforma esse texto de estudo numa ministração, tal, de culto à noite. Eu falei, tudo bem, então agora atendendo a milhões de pedidos, milhares de pedidos, vou estar ministrando essa palavra que a gente havia compartilhado ali na escola dominical alguma parte. Eu gostaria que você ficasse até assentado mesmo. Hoje a gente vai ler sentado, diferente um pouquinho. Eu vou ler sozinho, Gênesis 22. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Fica no seu cantinho mesmo, que eu vou ler só um versículo. Aí não é desonra a palavra de Deus a gente estar sentado agora, não. É porque é um versículo só, eu vou ler aqui. Eu gosto de ir comentando algumas coisas e a gente vai falando. Gênesis 22, o primeiro livro da Bíblia, versículo 6. Desculpe. Versículo 7. Diz assim, quando Isaque disse a Abraão seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o quê? Eis o fogo, eis a lenha, mas onde está? Onde está o cordeiro? Então, essa é uma mensagem que a gente vai iniciar. Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que naquele tempo antigo, o sacrifício era o ápice, era um momento mágico, era um momento, palavra mágico, né? Mas era um momento único entre os adoradores do Senhor. Então Deus falava com o povo, ou com aquelas pessoas ali, ou com o sacerdote, através daquele sacrifício. Então ele sacrificava, desde do início dos tempos, havia ali o sacrifício, e o sacrifício era o máximo de culto que aquele povo prestava a Deus ali. Você vê que foi motivo até de discórdia entre Caim e Abel, por conta ali do sacrifício oferecido ao Senhor. Então eles ofereciam sacrifício. Creio eu que o Isaque ali viu várias vezes o seu pai Abraão servindo a Deus através ali do sacrifício, de um sacrifício vivo, o sacrifício oferecido diretamente a Deus, aquela fumaça, tudo aquele ritual ali, era um aprendizado para aquele povo, e Deus falava através desse sacrifício com seu povo da antiguidade, isso há mais de 2000 anos atrás. E chegou um momento que Deus pede um sacrifício diferente para Abraão, o sacrifício do filho. E no caminho, Isaque, novo, um menino, um garoto, já sabendo de tudo como que era o culto dele na casa, falou, meu pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, e cadê o cordeiro, meu pai? Onde está o cordeiro? Essa pergunta, ela tem mais de 2000 anos, mas ela não é uma pergunta desatualizada, ela é uma pergunta extremamente atual. Você vê que hoje nós estamos no mundo chamado mundo líquido, aonde aquilo que se valia não vale mais, aonde que os valores, os mais antigos aqui podem falar disso, os valores não valem mais, os conselhos de pai e mãe já quase que não importa. As coisas estão mudando, e é chamado isso por Bauman, um grande escritor, de mundo líquido. As coisas estão se derretendo, é líquido, não é mais sólido. Aquilo que valia não vale mais, aquilo que importava não importa mais, e isso é chamado de mundo líquido. E o mundo está em constante mudança. Você olha para os seus netos, para os seus filhos, não é o mesmo mundo que foi o seu na sua época. Você até tem aquele ditado, na minha época não era assim. Veja o quanto as coisas estão mudando. Irmãos, mas independente da quantidade de coisas que tem mudado no mundo, de conceito, de novidades que tem nos colocado nesse mundo, uma coisa não pode faltar para nós, a resposta para essa pergunta
de mais de 2000 anos. A pergunta é: o cordeiro, onde é que está? Independente da sua classe social, da sua classe financeira, independente do estágio que você encontra, essa pergunta ela precisa ser respondida. O cordeiro, aonde que está o cordeiro? Ou onde está o cordeiro? Veja que o sacrifício, irmão, sem o cordeiro é só uma fogueira. Vocês estão entendendo? Aí você fala, mas é só o cordeiro. Não, irmãos, o cordeiro é tudo. Você vai ver que durante essa mensagem aqui eu vou te mostrar muitas coisas. Sem o cordeiro vira nada. O cordeiro é tudo. Um sacrifício ali, o fogo, a lenha pegando, sem o cordeiro é só uma fogueira. Então veja que muitas coisas hoje o mundo quer nos tirar o cordeiro. Muito bonito, muito show, mas não tem o cordeiro. O cordeiro é tudo. Então antes que você me pergunte assim, eu estou me perdido aqui. Eu quero só trazer os elementos do sacrifício, como é que era. O primeiro elemento que se tinha era o... Qual elemento que era? O fogo. O outro elemento que tinha no sacrifício era o quê? Lenha. E tinha outro elemento do sacrifício que era o cordeiro. Era assim que era formado o sacrifício na época antiga. Trazendo, claro que Jesus veio, é o nosso sacrifício vivo, a gente não tem esses hábitos mais, mas trazendo esse simbolismo apenas didático, eu estou tentando usar esse simbolismo para que você entenda algumas verdades de mais de 2000 anos depois, ou seja, vou usar elementos antigos que todos conhecem, trazendo para hoje só didaticamente, para você entender, tratando aqui como se fosse uma escola, né? Então a primeira coisa que eu quero colocar no seu coração aqui para você entender, a lenha, ela quer dizer o que, irmãos? É a estrutura, é a base, é a lenha. O fogo, eu coloquei ali o mover, é o Espírito Santo, o agir. E o cordeiro é quem? Quem que é o cordeiro? Jesus é o cordeiro, pronto. Agora você entende os elementos do sacrifício aí, os 3 elementos base do sacrifício. O cordeiro, o fogo e a lenha. Agora eu vou falar sobre cada um desses elementos, só 3 elementos hoje. Eu vou estar ministrando aqui, os 3 elementos do sacrifício. Mais de 2000 anos era assim. Preste atenção aqui. A lenha, ela quer dizer a estrutura, é a base. A lenha quer dizer a organização. Trazendo para o mundo moderno hoje. A lenha, ela ficava embaixo do sacrifício, depois vinha o cordeiro e depois vinha o fogo. Veja que os 3 elementos são essenciais para o sacrifício. A gente não pode jogar nenhum dos 3 fora. Precisa dos 3 elementos. Quando eu vou falando aqui, às vezes você pode falar, não, então tira a lenha. Não, não pode tirar. A lenha faz parte do sacrifício. Não pode tirar o cordeiro, jamais, esse que não pode tirar mesmo. E além tem o fogo. Quem gosta de fogo aí? Fogo do Espírito. É desse fogo que eu estou falando. A gente vai falar dele daqui a pouco. Então a lenha, irmãos, ela quer dizer, trazendo para o mundo moderno hoje, mais de 2000 anos depois, ela nos fala da estrutura religiosa, da estrutura de culto, da nossa estrutura de adoração a Deus. Ela está falando de pilares. Veja que é importante. Só que ela não é a principal. Ela não é a principal. Aqui que mora o perigo. Quando a gente fala de lenha para o culto, fala de organização, fala de estrutura. Aqui tem um problema que nós, igreja, acontece. A gente senta em cima da lenha. A gente se apaixona pela lenha em vez de buscar o cordeiro. O menino perguntou, pai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, não é suficiente, precisamos do cordeiro. Só que aí, quando se fala de lenha, quando se fala de organização, nós nos apaixonamos pela lenha. E aí todo o nosso foco é a lenha. O nosso foco deveria ser no cordeiro para o sacrifício. É o mais importante ali. Mas aí a gente se apaixona pela lenha. A gente quer ter uma igreja organizada o tempo todo.
A gente quer ter um louvor organizado, um culto organizado, uma palavra organizada. E aí é o grande erro nosso. A gente fica na organização pela organização. Há não muito tempo, as igrejas ficavam tão preocupadas na estrutura, que do jeito que está aqui hoje não podia, era homens de lá, mulher de cá, daqui é homem, daqui é mulher, menino da lá, quem amamenta dali. Por muito tempo a igreja se perdeu nessa questão organizacional, gostou demais da organização. Você vê que na época de Jesus, quando Jesus rompia com isso, ele falava, gente, o mais importante é a palavra, é a salvação. O pessoal ficava doido. Jesus é costume nosso, faz parte do ritual lavar as mãos. O Senhor e os seus discípulos vieram aqui, nem as mãos vocês lavou. E Jesus falando, gente, vocês estão preocupados com coisa à toa, isso é tudo lenha. E aí a gente apaixona pela lenha e a gente acha que toda a solução do evangelho está na lenha. A igreja está com alguma coisa, está ruim, está precisando de fazer alguma coisa. Em vez da gente buscar pelo fogo e buscar pelo cordeiro, a gente põe o quê? Mais lenha. A gente põe mais lenha. Está um casal passando por dificuldade em casa. Em vez de buscar o Espírito, que é o fogo, e o cordeiro, a gente faz o quê? Vamos pôr lenha, dá uma passagem para Caldas Novas, manda para Disney, manda para Nova York. Tudo, lembre-se, tudo isso é necessário, tudo isso é bom, ele só não é o principal. Eu precisava fazer alguma coisa aqui de diferente na igreja. O que as pessoas fazem? Vamos pôr lenha. A gente acrescenta mais uma lenha, mais uma tora, e assim a gente vai acrescentando e amontoando lenha no nosso caminhado dia a dia. Aí eu te pergunto, uma pergunta de 2000 anos, cadê o fogo, irmãos? Cadê o fogo? Cadê o cordeiro, irmãos? A gente está pondo só lenha. Nós estamos precisando é de fogo nos nossos relacionamentos internos, relacionamentos espirituais, de amizade. Nós estamos precisando de fogo, a gente vai falar dele daqui a pouco. Mas a gente acrescenta o quê? Eu ponho lenha. E aí é um cuidado geral para a igreja, para o ministério, para a minha vida. Se a cada instante eu não estou colocando mais lenha. A gente coloca tão lenha, que fica tão organizado os nossos cultos, que a gente impede até o mover do Espírito. Quer que você me entenda isso, eu vou te explicar isso com mais calma, para você não confundir. Diz que tem uma vez que uma senhora tentou vir para uma igreja, e ela chegava, sentava e saía, e o pastor nunca deu muito moral para ela. Passou muito tempo ela tentando vir, tentando ser membro, ele nunca deu muito moral para ela. Ela foi e desistiu, saiu. Passado-se um tempo, esse mesmo pastor encontrou ela no supermercado. Falou, ô irmã, você sumiu da igreja? Eu sei que a senhora queria ser membra. E aí, por quê? O que aconteceu? Ela falou assim, pastor, eu tentei de tudo ser membro naquela igreja. Aí eu fui orar a Deus. Eu orando a Deus, falei, Senhor, eu quero entrar naquela igreja. E você sabe o que Deus respondeu para mim, pastor? Deus respondeu para mim, irmã, eu também estou tentando entrar naquela igreja, não estou conseguindo. Já tem 15 anos que eu estou tentando também entrar naquela igreja e não consigo. Veja, irmãos, a nossa preocupação, ela tem que estar, como a Sabrina falou agora há pouco, não é uma adoração pela uma adoração, é o mover que vem de dentro. Caso contrário, irmãos, olha o tanto que fica perigoso. Se a minha palavra aqui, se eu estiver preocupado com o seu bem-estar ou com alguma coisa, eu estou colocando lenha, vira palestra. O cordeiro é tudo. Se uma organização musical, a gente é lindo, tem que ter, irmãos, não é para anular isso. Tem que ser bem tocado, tem que ser bem cantado, fazer o melhor. Mas tem que ter o fogo e tem que ter o cordeiro. Não pode ser a música pela música, jamais. Porque senão a gente só acrescenta lenha ao nosso ministério, aí fica pesado. Porque que hora que vem o prazer do fogo, do mover do Espírito Santo? E aí a gente tem que ter um cuidado. Dentro das nossas igrejas, até falei com a irmã Dulce que mexe mais com essa parte. Se a gente não tomar cuidado, irmãos, a doação da nossa igreja, ela vira filantropia. A igreja tem que fazer essa filantropia, essa ajuda mútua das pessoas carentes. A igreja tem, é obrigação da igreja. Ela só não é o objetivo principal da igreja. O objetivo principal da igreja é mostrar o cordeiro que salva vida, que tira a vida do inferno. O maior objetivo da igreja é isso. Ela pode até
entregar sopa, lindo, e nos presídios como a nossa igreja faz. Mas ela não é o objetivo em si. Não é entregar uma sopa pela sopa, ir no presídio por ir no presídio, ir ao hospital por ir no hospital. Tem que chegar e levar o fogo e o cordeiro. Porque senão a gente está só colocando lenha no mecanismo. A gente só está adicionando lenha todo dia. Se a gente não tomar cuidado, irmãos, fica muito pesado. Que fica a lenha pela lenha. E aqui agora eu quero falar para os homens. Cadê? Alô, homens? Tem poucos homens. Eu gostaria de falar para alguns homens. Homens, se a gente não tiver... É homem? Tem um homem aqui. Irmão, se a gente não tomar cuidado, homens, a gente enche a nossa casa de lenha. A gente... das 8 às 18, um serviço, 2, um emprego, 2, 3, daqui a pouco fica insustentável, daqui a pouco a gente trabalha, eu me vejo pegando, toda vez eu fico pensando nisso, me vejo cometendo esse pecado e voltando, o tempo todo, porque senão a gente vai acrescentando lenha, a gente não tem tempo para a nossa família, e quando alguém te pergunta, mas você está trabalhando demais, você vai falar o quê? É porque a estrutura, eu quero manter o estudo dos meus filhos, eu quero manter melhor a minha casa, a gente vai comer do bom e do melhor. Cuidado, cuidado. Talvez estamos colocando lenha demais e talvez a sua família está querendo um homem de fogo lá dentro. E a gente, as mulheres não sofrem tanto com esse mal, mas os homens é inevitável. Se a gente não tomar cuidado, a gente só vai acrescentando lenha nos nossos relacionamentos. Aqui agora eu gostaria de falar sobre o outro elemento, que é o... Qual que é? Fogo, irmão. Isso aí, cutuca esse irmão que está dormindo do seu lado aí, irmão. Fogo. Deixa ele dormir não, dá paz para ele não. Fogo. Irmãos, o fogo, falar de fogo e fogo do Espírito, é um negócio complicado. Pelos termos que já se apelidou sobre fogo hoje em dia. Por isso eu quero te desacostinar algumas coisas na sua vida. Olha para a tela. Antes de falar de fogo, eu quero te falar de emoções. Nós somos seres emocionais. Nós somos seres que reagem a diversas emoções. E olha só. Tem irmãos, aqui dentro, vamos pegar aqui dentro mesmo. Tem irmãos aqui dentro. O Gabriel que tem dinheiro, né? Tem irmãos aqui dentro. O Gabriel que tem dinheiro, ele pode assinar um cheque e falar, irmão, tá aqui 100 mil reais. Gabriel tem isso, é tranquilo, dá para explicar. Ó, escuta só, presta atenção aqui. Acorda, o irmão que está dormindo aí, olha aqui. O Gabriel pode fazer um cheque de 100 mil reais aqui dentro da igreja e entregar para algum dos irmãos. Você sabe qual que vai ser a reação dele? Yes. Com 100 mil reais no bolso. Qual que é a reação? Yes. O irmão vai sair, vai embora, você nem vai perceber que o nosso presbítero Gabriel deu 100 mil reais para ele. Ele vai dizer o quê? Yes. Bom demais. Agora aqui dentro, irmãos, aqui dentro, tem outros irmãos que se você der 10 reais, você der 10 reais para ele, ele vai dizer, 10 conto, ô irmão, ó. Aí Euridice, ganhei 10 conto, ó, 10 reais. Vou torrar tudo no pastel. O irmão vai fazer aquele estarafado todo. Por que eu estou te falando isso? Porque logo eu vou te explicar sobre fogo, irmãos. O fogo, ele foi muito confundido e muito bagunçado e criticado dentro das religiões hoje em dia. Se você olhar, estou falando sobre as emoções, você acha que como essa pessoa que ganha 100 mil reais e sai caladinho, ninguém percebe, ele está cheio do Espírito Santo, você acha que você vai perceber? Porque a emoção dele é mais fechada. Essa pessoa que ganha 10 reais, que faz um barulhão todo, ela cheia do Espírito Santo, cheia do Cordeiro, você acha como que ela vai reagir? Está entendendo? É porque a gente faz uma confusão no mundo religioso hoje em dia sobre fogo. Então se você, olha para a tela, se você chegar na sua casa e ver aquilo ali, você acha ruim, que é o quê? O fogo pegando sobre o fogão. Você não quer o fogo pegando sobre o fogão, você quer o fogo pegando na chama.
Se você chegar na sua casa, tiver o fogo na chama, ok, está tudo certo. Ninguém vai assustar, porque o fogo está no devido lugar. Quando você chega, o fogo está sobre o fogão, você fala, está errado. E aí, por conta dessa falta, talvez, de estrutura dos nossos irmãos do passado, misturou-se muito, porque buscou-se o fogo sem ter estrutura. Aí ficou esse fogo, e agora, hoje em dia, falar de fogo, há uma divisão da galera de fogo, que é chamado de canelinha, e dos gelados, que é chamado de frio. Mas, na verdade, todos os irmãos receberam da mesma porção do Espírito. A grande questão é a emoção de cada um. O que recebeu o Espírito e sai caladinho, ele não está errado e não tem que criticar. Aquele que recebeu a mesma dosagem e está radiante diante de Deus, porque ele é assim no dia a dia, poxa. Então o problema não é o fogo, o problema é as nossas expressões de emoção, que é a coisa mais natural do mundo. Não tem nada de errado, mas aí agora se dividiu. Se tem fogo, os que não têm que apagar. Os que são mais calados que apagar aqueles mais barulhentos. Mas nós precisamos na igreja de todos. As nossas emoções, irmãos, fazem parte da nossa adoração. Nós temos que pôr para fora as nossas emoções. Elas fazem parte da nossa adoração. Se você fica feliz com uns 10 contos, irmãos, imagine Deus trabalhando no seu coração. Você vai dizer, obrigado, Senhor. Você não vai conseguir falar isso lá dentro, se você já é uma pessoa mais emotiva, mais para fora, para cima. Então essa confusão tem acontecido. E a função do fogo é queimar, irmãos, que queima a iniquidade. Tem pessoas que falam, eu estou precisando de oração, eu não consigo, eu não estou conseguindo mais ler a palavra, eu não estou conseguindo mais buscar o Senhor como devia. Amém, irmãos? É o fogo que está te incomodando. Aquilo precisa ser aquecido, porque se o fogo não cuidado, ele é o quê? Ele o quê? Apaga, irmãos. E se tem uma coisa que a gente tem feito, irmãos, é apagar. A gente tem colocado lenha, a gente tem colocado estrutura, a gente tem feito, não, irmãos, isso aqui é porque falta descanso. Isso aqui, irmão, é porque você está faltando ter dinheiro no bolso. Isso, a gente está só colocando lenha. Mas no fundo, o que a gente precisa, irmãos? Mais é de fogo do Espírito Santo de Deus. Irmãos, e o fogo do Espírito Santo de Deus, tem essa função de clarear, de mexer. Irmãos, ele tem a função de nos melhorar. Veja que eu disse melhorar. Não perfeito. Nós nunca seremos perfeitos, mas nós seremos gente melhor. As pessoas que estão cheias do Espírito Santo de Deus, irmãos, é impossível ele ser um mau patrão. É impossível ele ser um mau crente. É impossível, irmãos, ele ser um mau funcionário. Ele vai ser uma pessoa melhor. E aí, se eu te falo uma coisa, o que a gente precisa? Se tem algo acontecendo de ruim na nossa casa, ou se está com problema em casa, em vez da gente colocar lenha, precisamos de quê, irmãos? Buscar o fogo que ele queima, ele nos incomoda, ele nos constrange do pecado. E esse fogo, irmãos, ele não pode apagar. Depois que o Carlinhos Félix passou aqui, a gente fez uma mentoria com esse homem. O nome dele é Paulo César. Ele é do grupo Logos. Pela aparência dele, dá para você ver que ele tem mais de 70 anos de idade. Mais de 70 anos de idade. E a gente fez, o Carlinhos Félix passou uma senha para a gente. E eu pude participar desse contato com o Paulo César. Um grupo de pessoas estava lá em casa, pela internet. E eu poderia ter perguntado para o Paulo César tudo sobre música, porque é um senhor de mais de 70 anos e até hoje é da área da música. A pergunta que eu fiz para o Paulo César, eu tinha direito a uma pergunta. Eu fiz uma pergunta diferente para ele. Não quis saber nada de música. Eu perguntei, Pastor Paulo, o senhor, com mais de 70 anos de idade, eu conheci o seu ministério de louvor e adoração quando eu tinha menos de 8 anos de idade. Hoje eu tenho mais de 40. Eu sei que você está olhando e falando, nossa, não parece, rapaz tão bonito. Mas eu já tenho mais de 40 anos, irmãos. E eu falei, pastor, eu cresci, hoje eu estou com mais de 40 anos, ouvindo e te vendo cantar e tocar. Como que o senhor
conseguiu, com até 70 anos, o Senhor mantém esse vigor na adoração. Detalhe, ele perdeu a esposa dele para o câncer há pouco tempo. Eu ainda citei, falei, e ainda tem a questão, eu fiquei com vergonha, né? Eu falei, ainda tem a questão da sua esposa. Ele, não, pode falar. Sim, perdi a minha esposa, já estou de idade, já não sou novinho. E ele falou assim, ó, motivo para parar nesses 70 anos, eu tive aos montes. Igreja que eu chegava para cantar e não deixava entrar a bateria porque era do diabo. Igreja que eu cheguei para cantar e o som queimava. Discussão entre os membros da banda teve aos montes. Críticas a mim teve aos mil. Pessoas que não se davam com a nossa música, inúmeras. Mas eu falei, pastor, como o senhor não parou? Ele disse, porque o fogo que me movia nunca foi um fogo de palha. Ele falou para mim, tem muita gente que aí, tem muitos cantores iniciando. A gente tem que olhar até quanto tempo esse fogo queima. Eu falei, pastor, o senhor com mais de 70 anos, espiritualmente eu me sinto um menino. Quando o fogo de Deus queima, e não é o fogo de palha, aí ele me falou, o fogo de palha passa, o fogo do Espírito permanece. Se você der munição a esse fogo do Espírito, deixar ele agir, ele não se apaga. Por isso que eu cheguei aos meus 70 e lá vai tantos anos, ainda continuo ministrando, ainda continuo cantando e ainda continuo escrevendo, mesmo com luto em casa. Fogo. Precisamos muito aprender sobre o fogo do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito, ele vai ser um marido melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor, tudo melhor. Você vai desconhecer, ele não vai ser perfeito, mas você vai desconhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo, que não seja motivado. Se está faltando motivação, se a frieza bateu, não é lenha que você acrescenta, não é organização, não é coisas, é o Espírito. Primeiro. Aí, irmãos, há uma confusão. Tem gente que tem lenha, mas não tem cordeiro. Tem gente que tem lenha, nem fogo, nem cordeiro. Já tem uns que acham que tem lenha, busca pelo fogo e não tem cordeiro. Aí que tem uns que tem lenha, busca pelo fogo, mas não tem lenha, não tem cordeiro. Olha que bagunça que vai virando. Temos que ter a lenha, não descarte a lenha. Não descarte a organização. Precisamos de ter tudo organizado. Mas que não possa faltar o fogo. E o fogo mexe com as suas emoções, mexe com a minha. Eu sou chorão. Estou aqui, louvor ali hoje, eu choro, eu me derramo. É as minhas emoções, é assim. O fogo, ele mexe com as nossas emoções. Então, quando você vê outra pessoa que não tem a mesma emoção sua, não critique. Ele só é diferente nas emoções. Ano passado foi que ano? 2000 o quê? Então foi 2019. 2019 eu tive a honra de ir no Beto Carreiro Road. Uau! Tive a honra. Tivemos, né? Fui com a família. E lá no Beto Carreiro, irmãos, tem umas montanhas russas, não é igual a do Mutirama, não. Ela torce, ela passa na água, ela vira grande, gigante. E a gente estava lanchando ali em frente. Não é para mim aquilo, tá? Eu só estava lanchando e observando. Sabe, tem umas pessoas, irmão Rui, que desceu da montanha russa. Irmãos, a montanha russa gira, passa de cabeça. Se entrar na montanha russa, já é de cabeça para baixo. Você entra aqui, o cara vira você de cabeça para baixo e te amarra na entrada da montanha russa. Tem pessoas que passou por essa montanha russa, girou, saiu, passou na água, passou pelo fogo, para cima, joga, espalha, pega na peneira, caiu de volta, a montanha russa desliga. Tem gente que sai da montanha russa assim. Eu falei, como? Legal o brinquedo, né? Esse cara é doido, né? Já tem gente que na montanha russa, não entrar na montanha russa, já está gritando e tal. Então, irmãos, cada um tem uma emoção.
Uns, o mover vai ser do mesmo tanto do Gabriel, mas uns vão radiar por Deus. Outros vão radiar por dentro. Então não critique o irmão que só tem um tipo diferente de expressão do que a sua. É só isso. Só isso nós resolvemos o problema do fogo. Entendeu? Ficou claro agora? Só isso a gente resolve o problema do fogo. Porque há uma divisão no meio gospel, evangélico. A turma do foguinho e a turma da geladeira. E todos, irmãos, são filhos de Deus. É simplesmente a emoção de cada um no seu jeito de agir. Cheguei por último. Antes que você me peça para sair, eu já cheguei no final da mensagem. Eu quero te falar sobre o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que é o quê? O único caminho, é o único que faz. Eu quero te fazer uma pergunta. O Cordeiro de Deus ainda está entre nós? Será que o Cordeiro de Deus ainda está entre nós? Será que o Cordeiro, vou perguntar de novo, igual Jesus fez para Pedro. Será que o Cordeiro de Deus está entre nós? Será? Tem certeza? O Cordeiro de Deus está entre nós? Operando? Quando Jesus chegou para ser batizado, todos olhavam e via Jesus, filho de José e Maria. Mas João Batista disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus. O que esse Cordeiro de Deus faz? Só ele tira. A lenha tira. O fogo nos aquece, nos revela. Mas é quem é que tira? O Cordeiro de Deus. Quando Jesus chegou lá para ser batizado, de cara, João Batista já falou, epa, todo mundo falando, abre alas, está chegando Jesus, filho de José e Maria. João Batista disse, ei, não, está chegando o Cordeiro de Deus. Esse que fica sobre o holocausto. Esse é o motivo do nosso sacrifício. Eu te fiz essa pergunta, você respondeu timidamente. Eu vou te contar uma história e vou te fazer essa mesma pergunta. Posso? O Cordeiro de Deus está no nosso meio? O Cordeiro de Deus ainda age? Age? Deixa eu te contar uma história. Encontrei um amigo meu que estava no seminário, ele é da Presbiteriana do Brasil, portanto uma igreja bem tradicional, boa. E ele me contou uma história. Eu quero que você preste bastante atenção. Dá um cutucão no irmão que está dormindo do seu lado e fala, ó, presta atenção lá. Ele me contou a seguinte história, e eu vou concluir a mensagem de hoje. Eu acho que a gente prepara depois, o Espírito vem. Você vai entender tudo. Ele estava no seminário, nos primeiros anos do seminário. Foi passar as férias, igual agora, janeiro, na casa dos tios lá no interior. Janeiro, aqui na nossa região, você sabe que chove muito. Para quem está no interior e está numa fazenda, as águas dos rios transbordam. Cobre as pontes. As estradas viram só lama. Vocês estão entendendo o contexto? Estava esse amigo meu lá, na casa dos tios, na fazenda. Como ele disse, de bermuda e camiseta e chinela de dedo. Quando deu no final da tarde, lá por volta das 6, 7 da noite, um pai, uma mãe e uma criança, uma menina, chovendo muito, os rios transbordando, passando por cima das pontes, eles ilhados. Ele olhando de longe viu que era o vizinho da casa da fazenda do lado, que vinha um saco plástico segurado, a mãe segurando uma criança enrolada numa coberta, e eles viam caminhando no meio daquela chuva, com cuidado para a criança não molhar, cuidado para não cair, e chega onde eles estavam.
A criança com extrema febre, numa situação que não podia chegar e nem ir o socorro. Extrema febre, dando de tempo em vez, convulsionando da febre. Para quem sabe, quem mora na chácara, no interior, sabe que essas mulheres são boas, os pais são bons para fazer o chá, os remédios. Já tinha dado de tudo para essa menina. Nada resolveu. Essa criança chegando lá na casa, o desespero tomou conta, a mãe aos prantos, o pai chorando, joga aquela lona no chão, aquela criança enrolada numa coberta, uma criança pequena, e às vezes convulsionando, a febre alta que não passava. E eles levam ela lá para o quarto, e todo mundo, o que aconteceu? Achou que fosse até uma cobra que tivesse pego. E a mãe explica, não, essa menina já está em 2 dias ou 3 dias, está com febre, a febre não corta, a febre não passa, a febre vem só aumentando, e agora ela começou a convulsionar, e não tem nenhum carro que possa ultrapassar essas pontes que já está cheia de água. E a gente já deu todo tipo de chá, já deu todo tipo de remédio, já fez de tudo. E aí eles falaram, por que vocês trouxeram para cá? Ela falou, nós ficamos sabendo que o seu sobrinho do seminário está aqui. Nós trouxemos para que ele fizesse uma oração, ele invocasse o seu Deus sobre a vida da criança, porque nós não temos mais nada o que fazer. Por favor, menino, e esse cara que está no seminário, amigo meu, conheci, vou falar que é amigo, que não tem tanta intimidade, mas nós temos bons papos, e eu doido para saber, e eu falei, e aí, como é que foi? E ele fala, cara, eu sou um estudante de seminário, eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca passei por isso, e de repente minhas pernas bambearam, a barriga doeu, a cabeça ficou ruim, e ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer daquilo, o que eu vou fazer? Ele falou, moça, eu já estava ficando mais mal do que a menina, tremendo, ele disse que pegou o copo, tentou dar o copo com água, tremendo, e ali, e os pais depositando, ora por ela, ora por ela, por favor, ela vai morrer, ore por ela. Ore ao seu Deus para que tenha compaixão. Ele lá na roça, diante de uma situação dessa. Eu falei, e aí, cara, o que você fez? Ele falou, Elcio, quando não chegou jeito, não teve jeito, eu fui ao quarto. A criança realmente, de tempo em vez, convulsionando ali mal. Eu coloquei a mão na cabeça daquela criança e disse, Deus, eu te conheço no seminário. Eu te conheço na teoria, eu te conheço das igrejas de pregação. Nunca passei por uma situação dessa, a qual eu tenho que clamar pelo teu poder. Mas na teoria, eu sei que o Senhor faz. Na teoria, eu sei que o Senhor tem poder. Na teoria, eu sei que o Senhor é capaz de mudar essa situação. Esses pais estão aqui, não tem o menor jeito dessa criança sair desse lugar. Só me resta uma coisa, te pedir, para que o Senhor haja na vida dessa criança, mostre que o Senhor é Deus, aqui no meio dessa roça. Esses pais não têm a menor chance de chegar com essa criança com vida na cidade. O Senhor é o único, deveria ter sido o primeiro, mas o Senhor é nossa única esperança nesse momento. Eu só te peço uma coisa, haja, por favor Deus, haja na vida dessa criança. E aí de repente ele pediu e falou, estou pedindo esse nome, não é meu, não é do estudo que eu tenho, do seminário que eu faço, mas eu estou te pedindo em nome do Senhor Jesus, que é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, que cura, que liberta e que salva. Aqui nós temos a chance da criança ser curada e da salvação dos pais. Deus, se for da tua vontade, haja. Em nome de Jesus. Terminou a sua oração, aquele silêncio sepulcral. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí? Eu falei, vou pegar uma água lá na cozinha, tia. Aí foi todo mundo pegar lá a água, e assim, pessoal chorando, sem entender. De repente escuta lá do quarto, a criança, mãe,
Tira essa coberta sobre mim que está quente. Tira essa coberta sobre mim que está quente. Eu já estou sentindo calor. A pergunta que eu te fiz foi: será que Deus age ainda hoje? A pergunta que eu te fiz, eu quero que você imagine você perguntando para o pai dessa criança, para a mãe dessa criança: Deus age ou não age? Pergunta para o pai dela. 5 pessoas. Não tinha multidão, não tinha TV, não tinha internet, não tinha filmagem de celular, não tinha ninguém. 5 pessoas dentro de uma casinha simples, no meio de uma roça ilhada. E Deus agindo. A pergunta que eu te faço é: Deus age ou não age? Vai perguntar para esse pai se Deus age. Vai perguntar para essa mãe se Deus age. Talvez no conforto da nossa casa, assistindo Big Brothers e outras porcarias, a gente pode falar: Deus hoje não age mais. Mas vai perguntar para esse pai, vai perguntar para essa mãe, vai perguntar para esse meu amigo que está no seminário, se Deus age. Eu falei: e aí? Ele falou: cara, o meu ministério, eu estou no seminário, mas meu ministério já começou marcado pela marca da promessa de Deus sobre a vida desse pessoal. Eu pude ver que o meu Deus não é só um Deus de teoria. Eu pude ver que o meu Deus não é um Deus só de falar. Eu pude experimentar, os meus olhos viram que Ele faz, que o Espírito vem, que o fogo existe. E que na hora do vamos ver, somente o Cordeiro de Deus é que faz a diferença. Na hora do vamos ver, irmãos, é para Ele que nós apelamos. Deveria ser no começo, mas às vezes a gente deixa para o final. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir para você colocar de pé. O fogo está queimando no seu coração, irmãos. As suas emoções veio a flor da pele. Faz parte, irmãos. As minhas também. Eu estou ao choro, estou vendo alguns irmãos também. Isso deixa o Espírito Santo de Deus agir em sua vida, irmãos. Não tem nada não. Às vezes está engasgado, se vem um choro, que venha. Se vem um grito de libertação, que venha. Se vem um grito de glória a Deus, que venha. E a pergunta que eu encerro essa noite é: Deus age ou não age? O Cordeiro de Deus está ou não está no nosso meio? Glória a Deus. Se Ele está aqui, fale com Ele essa noite.